aberta já um texto da palavra do Senhor que eu vou ler daqui a pouco. 1 Coríntios 10, 31. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, porque o tema da palavra desta noite é: tudo, absolutamente tudo é espiritual. Tudo, absolutamente tudo é espiritual. Talvez você não concorde no primeiro momento com essa palavra. Tudo, absolutamente tudo é espiritual. Vamos orar. Paizinho, obrigado por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Tudo é para a tua honra e é para a tua glória. Te louvamos, Senhor, pela tua presença, a presença do teu Espírito Santo, podemos percebê-la. Se alguém ainda não percebeu essa gloriosa presença, que teu Espírito Santo possa de maneira graciosa vir sobre a sua mente, o seu coração, derramando o teu bálsamo, em uma noite onde possamos ser convencidos do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e que fomos feitos, feitura tua, para a honra e glória do Senhor. Fala conosco, ó Pai, de maneira poderosa. E se houver alguém aqui esta noite, ó Pai, que ainda não tem a vida eterna, não recebeu esse presente, que nesta noite seja uma oportunidade dessa pessoa ter o seu nome escrito no livro da vida. Se alguém enfermo, se alguém passando por alguma situação em que os seus sonhos foram frustrados, em que coisas machucaram e feriram sua vida, que seja uma noite de transformação, de restauração e de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo, absolutamente tudo é espiritual. Meus irmãos, na Bíblia, e a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé, de vida, na Bíblia tudo é espiritual. Não tem nada na Bíblia que não seja espiritual. Quando você abre a Bíblia, você fala assim: a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Fiquei com dó de um pastor que passou por um concílio lá no Cerradinho, mas ele foi muito bem, né? O pastor Osni agora. Ele perguntaram para ele assim: e quando o diabo fala na Bíblia? É Deus falando ou é o diabo? Ó, que pergunta boa para concílio, né? Você quer saber, vem na nossa escola bíblica, né? E pergunta para os nossos professores, tá bom? Que ainda bem que eu estava perguntando lá, não estava respondendo. Mas tudo na vida não é só trabalho, meus irmãos. Não é só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de status. Tudo é espiritual. Ser mãe é algo espiritual, ser pai é algo espiritual, ser filho é algo espiritual. Nunca é só seu corpo, nunca é só a sua casa, nunca é só o seu trabalho. Nada está isolado, tudo está conectado. Você já parou para pensar que as coisas são bem menos separadas do que você imagina? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, e tudo é muito conectado, tudo é espiritual. E é isso que eu quero nessa noite falar com você, de maneira que você possa entender que, quer você faça qualquer coisa, precisa entender que tem algo espiritual ali. Os negócios, na política, na educação, na ciência, cuidar da terra, amparar os necessitados, o que você come, o que você bebe, o que você faz, aonde você vai, a música que você ouve, tudo que você faz é espiritual. Quando você olha para a Bíblia, a gente vai entender que precisamos ter uma consciência de que tudo é absolutamente espiritual, tudo. Quando Moisés, e você sabe daquele momento que Moisés ele tem aquele encontro com Deus diante da sarça ardente, se você olhar biblicamente, entendendo o texto no hebraico, não quer dizer que aquela terra se tornou santa naquele lugar porque a sarça pegou fogo, mas na verdade Moisés tomou consciência de que o lugar onde ele estava pisando pertencia a alguém. O salmista fala: tudo pertence ao Senhor, a terra, o céu, tudo, inclusive você, a sua casa, o que você tem, os seus filhos, tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, irmãos. Se é tudo, é tudo. Tudo na vida está impregnada pela presença do Senhor. Tudo é sagrado, tudo. A Bíblia não é um manual de como entrar no céu.
A Bíblia é a palavra de Deus trazendo o céu para a terra, fazendo com que a vontade do Senhor, como ela é no céu, ela seja na terra. Quando você começa a pensar e entender que tudo é espiritual, você começa a mudar a maneira de lidar com tudo. Se você tiver uma televisão e entender que ela deve ser, porque ela é espiritual, um carro, a bebida que você toma é espiritual, a comida que você come, a música que você ouve. Se você começar a entender isso, você vai entender que existe algo muito sério, muito profundo. Abra a sua Bíblia, você que não abriu ainda, em 1 Coríntios 10, 31, eu vou usar esse texto só como uma referência para tudo que nós vamos falar, mesmo assentados, você mesmo na sua casa, com toda a reverência. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entende-se aqui que essa regra, ela é universal, e se ela é universal, ela é para tudo, para todos e para qualquer situação. Isso é sério, né, meus irmãos? Quando a gente toma consciência e entendimento disso, porque aqui a Bíblia, só nesse texto aqui, o assunto ali era comida, carne consagrada a ídolos, comidas que eram entregues. Hoje pela manhã, você vê que interessante a palavra muito forte que o pastor Fábio trouxe, e sobre essa transformação de dentro para fora, e Jesus explicando, né, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Pastor, então não tem problema eu colocar bebida dentro de mim? E Jesus está falando, o que você come, né, vai para o seu estômago e depois vai ser jogado fora, né, vai ser retirado. Mas ele está falando daquilo que muitas vezes entra, mas deixa algo espiritual, deixa um rastro, deixa algo ali. Então, se os assuntos tão pequenos como comer e beber, devemos procurar honrar a Deus, você não acredita e não entende na Bíblia que os assuntos maiores devem ser da mesma maneira? Chamar algo de espiritual implica dizer que as outras coisas não são espirituais. Porque quando você fala assim, isso é espiritual, isso não é espiritual, então eu estou dizendo que existe uma separação. Mas quando eu digo que tudo é espiritual, eu estou dizendo que tudo pertence a um ser espiritual, e Deus é espírito, Ele é dono de tudo aquilo. Sabemos diferenciar, e o entendimento é muito difícil para o homem carnal, porque o homem carnal, ele não foi feito para ser homem carnal, ele foi para ser homem espiritual. Estamos só de passagem por este mundo, somos peregrinos. Esses dias o Eli mandou para mim e falou, pastor, o senhor não é deste mundo, brincando comigo. Eu falei, você descobriu, eu sou extraterrestre, você não sabia ainda? Eu não sou deste mundo. Ele foi, eu também não sou. E essa é a verdade. Então, quando nós olhamos para isso, tudo que você fizer é para promover honra e glória ao Senhor, porque tem um dono. Pastor, quando eu tenho o privilégio de dizimar e de ofertar, quando eu tenho o privilégio de entregar algo para o Senhor fala assim, eu sou dono do ouro, da prata, do gado que está no campo, eu sou dono de tudo que existe na terra, mas eu te dou o privilégio de me honrar com aquilo que chega nas tuas mãos, você declarar, é teu, Senhor, e eu te devolvo. É isso que Jó entendia, até mesmo quando alguém morria, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo, absolutamente tudo é espiritual. Por isso a primeira coisa que eu quero falar com você é que a nossa transformação é absolutamente espiritual. A nossa transformação, ela é espiritual. Você pode fazer transformações, o make, a maquiagem, fazer cirurgias plásticas, você pode tentar mudar. Meu irmão, mas no dia que for para a sepultura, o bicho vai comer. E se você não quiser que o bicho coma, tem que cremar, queimar, né? E ainda assim, né? Fala assim, e aí, será que tem perigo depois de faltar uma parte quando chegar no céu, né? Perguntas que pessoas fazem. Meus irmãos, contando. A nossa transformação é absolutamente espiritual. Então, para você entender um pouquinho do que eu estou falando, abra sua Bíblia em Êxodo 3, esse texto que Deus fala com Moisés. Versículo 6 apenas, diz assim: eu sou o Deus de seu pai.
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Queria que voltasse novamente nessa tela que diz assim: a nossa transformação é absolutamente espiritual. Volta nessa tela para as pessoas gravarem, memorizarem isso. Olhe para isso. Comece a pensar se você já foi realmente transformado. Porque a transformação só pode ser espiritual. Quando o pecado entrou, o homem perdeu daquilo que ele tinha de mais precioso. O homem perdeu daquilo que era mais santo. Tanto é que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ao pecado entrar, o homem se tornou um homem carnal, um homem desprovido agora daquela intimidade com o espiritual que ele tinha antes, de poder falar na viração de dia com o Senhor. Então, a nossa transformação é absolutamente espiritual. Aí volta no texto agora, de Êxodo 3,6. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Que coisa interessante, pois quando Deus fala com Moisés, e aqui ele está falando com Moisés, meus irmãos, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão. A vida de Abraão foi imputada sobre ele, que a justiça de Deus estava sobre ele, porque um homem que pela fé ele obedeceu ao Senhor, indo para um lugar que ele não conhecia. Abraão foi um homem que na sua época pôde viver de uma forma que a fé foi exercitada, um homem que pôde pela fé ser o pai de multidões, um homem que pôde olhar para fora da sua tenda, olhar para as estrelas do céu e Deus dizer assim: assim vai ser a tua descendência. Um homem que podia olhar para a areia do mar e o Senhor falou assim: assim vai ser os seus descendentes. A multiplicação vai ser tremenda. E temos a história de Abraão fascinante na Bíblia. O Deus de Isaque, nós sabemos que Isaque, este filho da promessa, Isaque, sabemos de toda a história dele, de como ele foi gerado, de como ele nasceu. Isaque, um homem que aprendeu a cavar poços, e quando queriam tomar o poço dele, ele entregava aquele poço. Mas um homem que aprendeu com Deus que quando Deus dá algo para ele, ninguém mais vai tomar, ninguém vai tirar. Então tem um último poço lá que ele cavou, e Deus falou assim: ninguém vai tirar de você. Mas Isaque é um homem que eu entendo na Bíblia que ele pôde ser realmente o filho de uma semente poderosa, uma semente que sabemos que por conta até das ações do homem, de não entender que tudo que Deus faz é espiritual, entrar na história ali, Ismael e toda aquela situação que nós conhecemos. Mas Isaque eu entendo, todas as orações eram feitas ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque. Mas você já parou para pensar, porque esse momento com Moisés aqui, tem coisa que passa na Bíblia e a gente não percebe, mas quando a gente começa a meditar, ruminar na palavra de Deus, aprofundar nela, o certo seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel, porque muitos anos já tinham se passado e Deus tinha dito: olha, Jacó, o seu nome, que era enganador, quando ele tem aquele encontro lá com ele, que aquele lugar chamou Peniel, quando Jacó disse: eu vi o Senhor face a face, e Ele me salvou, ele declara isso, e Ele me salvou, e o Senhor diz naquele dia: o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel. O nome Israel quer dizer um homem forte, um homem de poder, mas não é mais do que isso. A rendição de Jacó significava que ele se rendeu a alguém mais forte do que ele, alguém mais poderoso que ele. Então, por que aparece ali este nome Jacó? Você já parou para pensar? O nome de um enganador não deveria aparecer ali Israel? O nome dele transformado, o nome dele mudado? Eu acredito que Deus, na sua maravilhosa graça, na maneira como Ele faz, Ele quer dizer para mim e para você que existe dentro de mim, e dentro de você que está sentado aí, de você que está na sua casa, existe um Jacó. Existe um Jacó.
E Deus, sabendo disso, Ele quer dizer que a melhor parte é a parte dele, não a parte de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu sou o Deus de Jacó. Daqueles que por algum motivo foram rejeitados, daqueles que por algum motivo nasceram num lar onde alguma coisa aconteceu e você não era tudo aquilo que talvez os seus pais e os seus amigos esperavam. Você era talvez o filho ou a filha problemática. Você era aquele piso de ponta de estoque, piso riscado, piso com algum defeito, né? Aquele piso que não vai dar um encaixe legal, vai precisar colocar um espaçador ali para usar, vai servir. Você era esse camarada ali, Jacó, né? Você é o camarada que dá trabalho na sala de aula. Você é aquele menino que nem uma japonesa fala assim: esse menino deu muito trabalho. Você era talvez aquele briguento, talvez outras coisas, talvez você era como eu, sabia? Poucas pessoas sabem, mas eu era muito chorão e tímido. Agora eu só sou tímido, brincadeira, eu só sou chorão. Mas não só isso, temperamentos que não são transformados. E a gente, quando olha para a vida da gente, a gente quer basear na vida dos outros. Você pode sofrer com isso e se sentir um Jacó que precisa conquistar as coisas porque outros já nasceram num berço de ouro, ou outros são perfeitos, outros são mais santos que a gente. Eu não poderia cantar no coral dos santos, eu não poderia ser aquele que vai estar tendo um destaque em algum lugar, porque eu não era o principal da turma, eu não era o melhor, era o último a ser chamado. Quando tinha o time de futebol, você, e a pessoa que é Jacó, muitas vezes, ainda quer enganar, né? Vem com a camisa do time, o calção do time, o meião e a chuteira, e quando o pessoal quer esperar, fala assim: esse não joga nada, porque ele está colocando uma roupa para dizer algo que ele não é. Mas talvez também você teve uma vida sofrida, e com isso você olha para a vida dos outros e fala assim: eu quero conquistar no meu braço, no meu jeito. Talvez como eu, e muita gente vai falar assim: o pastor Richard, né, não aguenta muito trabalho, não sabe, não, que a gente hoje já não aguenta. Mas eu estava lembrando, quando eu estava com essa mensagem, já falei, acho que isso aqui alguma vez na igreja, da minha família muito pobre, uma família sofrida, um lar cheio de problemas, um pai alcoólatra, endemoniado, uma mãe bem religiosa, mas que vivia em situação de miséria. E algumas vezes eu saí para trabalhar com meu pai, e me veio esses flashes. Hoje uma criança não pode, né? Mas eu fui trabalhar com 8, 9 anos. Meu pai pegava um trabalho numa fazenda, e lá ele aproveitava assim: eu tenho 3 para capinar. Só o caçula que era protegido, mas meu irmão mais velho, o segundo e eu, nós íamos. E aí você tinha que pegar um trilheirinho daquele, porque não era como hoje, né? Trilheirinho de arroz, né, para capinar de arroz. E pai, se eu encontrar uma cobra inchada na cabeça dela, e ali, né? E depois a gente ficava, e a marmitinha, né, que era aquele bife de galinha, zoiudo, né, quando estava bom, né? Mas esse não é nem a questão, que a gente faz algo, você quer ter a paga daquilo, você quer receber. Aí tinha a hora do pagamento, o dinheiro não ia para a mão da gente, ia para a mão do pai. E às vezes a minha tristeza e revolta, que às vezes nem chegava na mão da mãe, ia para cachaça, para outras coisas. Muitas vezes meu pai pegava trabalho e falava assim: esse menino tem que trabalhar. Aí eu, os 3, o caçula não ia. Aí eu me lembro que os mais velhos também sofrem mais. Eu me lembro que tinha hoje você não vê muito, né? Mas o pessoal que é mais antigo, trabalhou de pedreiro, fazia a massa, tinha o caixote, né? Eu, numa época atrás, eu falei com uma vigília, fazia até saber fazer os traços de massa, porque eu ficava olhando como que era. Mas tinha um caixote, era para os meus irmãos mais velhos. Tinha que os dois pegar o caixote, pegar a massa lá e levar para perto do meu pai. Mas o meu pai, ele ia saindo
sentando tijolo e fazendo, ele não ia carregar o caixote. Aí tinha alguém que tinha que carregar o balde. E a pedreira sabia. Então eu enchia no caixote o balde de massa. Aí meu pai gritava, né? Massa mole, né? Mas não é que eu era mole, é que a massa tinha que ser mole. Então vocês não interpretem. Mas a vida de muitas pessoas, de cada um de nós, tem uma história por trás, sofrida, de luta. E a gente quer vencer. Só que quando a gente olha para trás da nossa vida e vê o que Deus faz, porque muitas vezes a gente é um Jacó, tem falhas, tem defeitos, tem medos, quer vencer de qualquer maneira. E eu me lembro que certa feita eu fui me envolvendo com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, fui conhecendo a Bíblia e fui ficando maravilhado, porque eu não tinha ninguém para me discipular de verdade. E eu vejo a oportunidade que a igreja tem hoje de discipular pessoas, e a gente tinha que, para ter uma Bíblia já era muito difícil, e a revolta muitas vezes no coração da gente, você quer fazer, eu quero conquistar de qualquer jeito, pela minha força. Talvez você se pergunte, por que ele diz que é o Deus de Jacó, se ele trocou o nome de Jacó? Às vezes você está aqui essa noite, você, como eu, tinha alguns problemas, alguns defeitos. Que defeito? Pecados, falhas, mazelas. Alguma mulher pode sentar aqui, eu abortei quando eu era mais jovem. Esse é o meu defeito. Eu fui um traficante, eu sou um usuário, ou eu ainda tenho luta com pornografia, eu sou Jacó, eu tenho uma coisa que está dentro de mim que acaba comigo. Deus falou que não chamaria mais ele de Jacó, e aqui ele coloca Jacó. Eu quero voltar a afirmar para você que eu acredito que dentro de nós há um Jacó. Havia um Jacó dentro de Moisés. Moisés ficou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e agora Deus quer usar a vida dele, mas ele chega e fala assim: Deus, você tem certeza que é eu? Não é meu irmão? Não é outro? Eu sou gago, não consigo falar. Qual é a sua gagueira? Qual é a sua desculpa? Porque se eu estou diante daquele que é tudo, ele quer fazer tudo através de mim, através da minha vida. Eu posso dar respostas, e muitos homens de Deus deram essas respostas, desculpas. Eu sou o Deus de Jacó, se você deixar, eu vou fazer coisas maravilhosas na sua vida, porque o Senhor está dizendo, porque quando eu chamo, eu vou te equipar, eu vou te transformar, eu vou te usar. Você vai ser um vaso simplesmente, mas um vaso para a minha glória. Você pode ser Paulo, você pode ser qualquer um Paulo que perseguia, que matava os cristãos, você pode ser um Moisés que era um assassino, mas se eu te chamei, grave isso. Hoje é uma oportunidade na sua vida para Deus, como ele fez, porque com Jacó ele falou assim: eu vou te salvar, eu te salvei. E Jacó declara assim: eu vi Deus face a face. Talvez seja um encontro que você está tendo hoje através do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente luta, e tem lutas na nossa vida, a gente acha que aquilo lá nunca vai mudar. Então a palavra de Deus, ela vem para transformar, e quando Deus fala com a gente, é para transformar. Sabe quando você ouve assim: olha, e Jesus avisou, né? No mundo vai ter sofrimento, no mundo você vai ter aflições. Meus irmãos, quando eu li isso na Bíblia, em João, eu falei assim: isso eu já conheço, eu já sofro, eu já sei o que é ser Jacó, eu já sei o que é passar por situações difíceis. No mundo tereis aflições, no mundo tereis sofrimento. Mas eu não conhecia a outra parte, que diz assim: tenha coragem, tenha ânimo. Ânimo é o Espírito que dá, é o Espírito que te enche de ânimo. O pó está lá
foi feito, mas Deus precisa soprar o ânimo, soprar do Espírito dele. É imagem, é semelhança, é bara, é Deus em você, é espiritual. Eu conhecia o sofrimento, muita decepção, mas eu não conhecia ter de ânimo, tenha coragem. E eu não conhecia o que ele diz no final: eu venci, eu venci. E nele você pode vencer também, nele você pode vencer. Que Deus vê e permite, que Deus vê em você, se você permitir, você não lutar contra ele, porque muita gente quer lutar contra Deus, e por isso que ele mostra Jacó. Ele não fala de Jacó, do enganador, que esse é o problema dele, porque ele pode transformar isso. Ele fala que a questão de Jacó é ele continuar lutando contra Deus, para que você saiba que não adianta você lutar contra mim, vou deixar uma marca em você, você vai ter uma marca, você vai agora ser manco da perna, para você lembrar que não adianta resistir. Sabe, Paulo, dura coisa para você lutar contra mim. Sabe, Paulo, agora não é Jacó, sabe, Paulo, é dura coisa você recalcitrar os aguilhões, dura coisa é você lutar contra mim. Não me resista, porque você me resistiu, está me resistindo, eu vou deixar uma marca em você, um espinho na sua carne. E Paulo fala que era tão sério que é como um demônio que vinha esbofetear ele. Só que, aleluias, que a graça de Deus nos basta. Você não precisa ficar com uma marca, você não precisa ficar com um sinal. O homem que vê Deus e permite que Deus o transforme, está dizendo: Deus, prevaleça em minha vida e me transforme. Você pode dizer isso nessa noite? Diga isso para o Senhor. Segunda coisa que eu quero falar para você: a realização dos nossos sonhos é absolutamente espiritual também. Se a minha transformação é absolutamente espiritual, os meus sonhos são espirituais. Os meus sonhos precisam estar entregues nas mãos de um Deus que diz: eu tenho para você algo que o dinheiro não pode comprar, eu tenho algo que vai te satisfazer, que nada nesse mundo pode satisfazer. Eu te dou vinho e leite, vinho, alegria verdadeira. As pessoas, as situações, as circunstâncias do diabo, nada, ninguém pode roubar a tua alegria. Eu te dou a alegria verdadeira, eu sou o vinho novo para a sua vida. Eu te dou o leite é você vai ser alimentado, você não vai ter fome. A sua alma tem fome, tem sede, eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você. Como ele diz em Isaías: olha, você não entende que o sonho seu só pode acontecer se estiver nas minhas mãos, porque os seus pensamentos são muito pequenos, são para essas coisas aqui, desse tempo cronos, dentro dessa rocha grandona, que está aí na atmosfera, que está aí girando. Os seus sonhos estão dentro disso aí, mas os meus sonhos para você transcendem. Os meus sonhos são eternos, os meus sonhos não são temporais, são eternos, porque os meus pensamentos são mais altos, mais elevados, os meus caminhos são mais altos, mais elevados. Tudo é dele, inclusive os seus sonhos, inclusive os seus pesadelos. Tudo é dele. Você não pode fazer, você fala assim: eu tenho sonho. Sabia, as pessoas têm sonho, mas não acreditam nos seus sonhos. Eu falo isso porque eu tenho colegas pastores, tem pessoas que estão trabalhando. Eu tenho um sonho, mas ele mesmo não acredita no sonho. Tem gente, irmãos, que às vezes quer viver até os sonhos dos outros, dizendo que acredita e não acredita, só quer dizer assim: eu participei desse sonho. Sabe, nós temos, daqui a um dia eu vou mostrar para vocês algumas coisas que estamos fazendo, né? Vamos fazer aqui no espaço, no recanto, lá no templo, está acontecendo no Sul. Aí você fala assim: eu vou participar desse sonho. Sabe aquela fonte? Não sei se você já viajou em alguns lugares que tem umas fontes assim. Eu já fui em vários lugares que acontece, o pessoal joga umas moedinhas, fonte dos desejos. Vou jogar uma moedinha aqui. Espera lá, essa moeda vale muito. Deixa eu pôr uma menorzinha aqui. Não, deixa eu jogar a moeda. Mas se eu jogar, alguém pegar a minha moeda lá, em alguns lugares que você vai é cheio de moeda, ninguém fica catando não, né? Mas é a fonte dos desejos. Vou jogar a moedinha, joga. Meu sonho. Não é assim que funciona. Sonho, se você não acredita nele, ele não vai acontecer. Porque o sonho, quando você acredita, você investe nele. Você não investe uma moedinha. Quem quer ser médico, os
médicos sabem aqui, tem que investir mesmo, vai parar de sair, de participar de tanta coisa, para poder estudar. É penoso. Parabéns quem faz medicina. Quem vai fazer teologia, quem vai fazer alguma coisa, tem que às vezes deixar, abrir mão de muita coisa. Qualquer área que você quer se destacar, ter sucesso, você tem que investir. Aquele que leva a preciosa semente, né, Douglas, né? Trabalha lá, né? Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, muitas vezes, assim, uma hora, Deus, eu estou investindo tempo, eu estou arrancando toco aqui, eu estou cavando na terra, eu estou aqui adubando a terra, eu vou plantar semente, mas Deus, e a chuva, Deus? É espiritual. E a chuva, Deus? Oh Deus, a chuva veio daqui, Deus, para a chuva, Deus, para a chuva, senão agora a semente vai perder, eu preciso colher, Deus, tem muita chuva. É espiritual. Você está entendendo? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Pare de pedir para as pessoas acreditarem nos seus sonhos, se você nem mesmo acredita. Ah, pai, investe em mim. Olha, paga para mim tal escola, paga para mim tal lugar, tal cursinho. Não, pai, pode pagar que agora nesse cursinho é bom. O maleitoso dorme até 1h da tarde. Uma maleita. Tem uma erva lá, ó, que na minha época eu não tinha dinheiro para comprar remédio, minha mãe dava, né? O nome dela, tá? Ela é erva de Santa Maria amassada com leite, assim, ó. Dá para o maleitoso, se tiver uma condição de comprar um pouquinho de remédio melhor, dá uma munição de Scott para ele, põe uns ovos lá dentro, né? Põe um biotônico sucupira. Maleitoso pode ficar com desculpa. E aí, para melhorar, quando o cara é muito maleitoso, fala assim: vamos no médico, você está com anemia. Dá aquela injeção de Noripurum, que tem uma agulha desse tamanho assim, ó. Não, eu sei porque eu aplicava essa injeção, eu não conheço. Aplica Noripurum no maleitoso, você vai ver. Não, estou sarado, estou bem. Ninguém vai investir no seu sonho antes de você. Você tem que investir no que você sonha. Aí eu sonho com as coisas da minha igreja. O miserável não dá uma oferta. Ainda fala: o pastor está gastando muito. Você gastou e está sendo muito? Porque Deus quer que você dê com alegria. Glória a Deus, viu, pastor Oswaldo e família, pela oferta lá para o Núcleo Sul. Deus vai multiplicar na sua vida, viu? Glória a Deus. Quem investe no reino, Deus investe na sua vida. Deus investe. Meus irmãos, eu estava lendo sobre... Eu queria poder participar, né? E agora eu estou aprendendo a jogar tênis, né? Eu vou entregar você aqui ainda. E aí, eu queria jogar golfe. Mas golfe é negócio de rico, gente. Aqui em Campo Grande tem um negócio de golfe. Para entrar lá tem que comprar a área lá. Desculpa aí se alguém tem área lá, tá no negócio de golfe. Mas agora, imagine você nos Estados Unidos, né? Aí você fala assim: eu vou participar de um clube de golfe lá nos Estados Unidos. Aí um mais baratinho lá, você vai pagar $500 por mês. E o pessoal paga. Um pouco mais acentuado assim, $5.000. Mas se nesse mesmo clube de golfe participa lá alguém famoso, como chama aquele Tiger Woods lá, o cara lá, aí já é outro, aí é $20.000 mensal. E se usar o taco com a marca dele, o mesmo taquinho que é o igual lá, é mais barato. Mas se usar igual, por quê? O cara fala assim: mas eu vou investir nesse lugar ali, porque ali tem um nome. Agora, por que você não investe naquilo que tem um nome, que é sobre todo nome? Por que você não investe? A gente quer participar de um lugar e gasta e paga, mas não quer investir no reino de Deus, porque o reino dele não é comida, não é bebida, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quando alguém coloca nas mãos de alguém que tem uma marca, fala assim: tem minha marca, né? Eu fui visitar você fala assim: eu comprei uma camisa lá, ganhei uma camisa lá dos Estados Unidos. Eu falei: se eu ganhei essa camisa aqui, ó, esse midão eu uso, né? Pastor Márcio e Manilson, né? Deu uma camisa pelos meus 5 anos, irmãos, de administração, viu? Da igreja. Glória a Deus por isso. E aí você pega, eu vou lá no Vietnã, aí descubro que a maioria das camisas que vem dos Estados Unidos, que vem da Inglaterra, é construído lá, é feita lá no Vietnã. Só põe etiqueta e vai para lá. A mesma camisa com outra etiqueta valeria menos. Quanto que você está valendo? Nas mãos de quem que você está? Qual é a etiqueta que tem em você?
quem você está confiando o seu sonho? Em quem você está confiando a sua vida? Em quem você está entregando as coisas que você tem para realizar? Você precisa ser comprometido com o seu sonho, mas o seu sonho precisa ser os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são os melhores para você. Tem gente que tem medo de entregar os sonhos na mão de Deus, falando ele vai estragar. Mas irmão, aquilo que você sonha e coloca, a palavra do assim, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além, acima de tudo que você pediu ou pensou. Meus irmãos, você tem que ter coragem. Você tem coragem para colocar em prática o que você sonhou? Deus fala com você como Ele vai usar para Moisés. Eu vou ser com você, Moisés. Eu sou o Senhor. Eu sou. E Deus vai fazendo isso na vida de todas as pessoas. Ele chega para Josué e fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E a mesma palavra vem: eu tenho um sonho para realizar. Você tem sonho, Josué? Tenho também. Então seja forte, tenha ânimo, seja corajoso, não pasme, não te assombres, não te assuste, não vá para a direita, nem para a esquerda. Medita nessa palavra, de dia e de noite. Eu vou fazer próspero o teu caminho, vou te abençoar. O lugar que você pisar a planta dos teus pés é espiritual. Você vai conquistar, vai ser seu. Mas ninguém conquista porque a pessoa não acredita, ela não vai, ela não investe. Eu não vou para a academia porque no meu corpo não vai mudar. Vai ter com a formiga, preguiçoso, tanto para trabalhar como para cuidar da sua saúde. Não fecha a boca, não diminui o sal, o açúcar. Tem preguiça de caminhar. Tem elevador, um andar, 2 andares, vai de escada, vai de elevador. Tem que investir. Ou você vai morrer como sonhador, vai morrer na beira ou no canto. Vai ser o homem da terra do deveria, ou do que poderia, aquele que era para ser, mas nunca foi. Você tem coragem? Vou dizer algo para você. É necessário ter coragem para ter sucesso, ter coragem para prosperar. Você pode ser alguém que se contenta em ser medíocre. Deus quer que você seja um ilustre diante dele, porque Deus tem ilustres. Deus tem ilustres. Sabe, coisa que é terrível quando você vai viajar, você tem que comprar um adaptador. Tanto é que eu achei um adaptador que serve para qualquer tomada. É um adaptador e foi para um lado aqui é para 2 pinos, para cá é de 3 pinos, para cá é daquele outro. É um adaptador para qualquer. Deus não fez eu nem você para ser adaptador, adaptar qualquer coisa dos outros. Eu vou me adaptar a esse grupo, vou me adaptar a essa igreja, vou me adaptar a esse tipo de pessoas. Eu vou me adaptando, eu tenho que chegar ali. Vocês vão ter que se adaptar a mim. Eu sou sal, eu sou luz. Eu não vou me adaptar às trevas. Eu não vou participar dessa rodinha de escarnecedor. Ou tem a roda do escarnecedor, ou tem a roda do vencedor. Em qual que você participa? Você é espiritual. As pessoas se contentam em ficar numa vida medíocre. Eu não quero ficar molhando só meus pés, irmãos. Irmãos, eu já superei tanta coisa. Quase morri, mas superei. Eu quase afoguei quando na época que tinha água nesse Rio Verde. Eu fui salvar uma menina, já contei que caí no poço para salvar a menina grudou. Na época eu tinha cabelo ainda. Acho que foi disso: eu vou arrancar seus cabelos para você não ter mais. A guria que caiu no meu cabelo e meu lado violento falou: irmãos, eu dei um safanão nela, que eu ouvi falar que tem que dar, mas eu dei mesmo de jeito na cara dela. Dei, e ela me largou. Eu falei: morre aí, desgraçada. Não, estava me levando. Aí ainda bem que tinha um outro salvador. Sabia que ia vir alguém. O cara foi lá e pegou ela pelos cabelos e tirou a guria dos cabelos. E eu lá desesperado, vi passando uns caras com uma boia assim. Eu já grudei, os caras: eu solto a minha voz. Não solto nada, se você me tirar daqui eu rasgo essa boia. E aí eu demorei de coragem de pôr o pé no chão para ver se estava fundo ainda. Eu já estava arrastando meu joelho no chão, raso o negócio, e não soltava a boia. Aí a hora que eu soltei, saía com as pernas tremendo lá do corre. Fiquei traumatizado. Aí um dia vai para um lugar, mar, no meio do oceano, pula, tem coragem? Pulei. Estava com colete.
Mas mesmo assim, o mar estava me levando para muito longe, não conseguia voltar para o barco. Meu Deus do céu. Eu tenho essa, outra hora eu mostro a filmagem, eu fui resgatado. Mas tinha coragem de pular e saber, e mergulhei lá para ver como que era embaixo. E eu ia perder de ver como que era bonito, embaixo de um navio que estava encalhado lá, os peixes, coisa linda, que eu nunca imaginei que fosse assim. Eu tive que ter coragem. É uma insanidade um pouco. Mas o que eu estou dizendo para você, que se você não tiver coragem, você vai ser neutralizado. Pessoas neutralizadas tendem a desperdiçar o que é espiritual. Vou dizer uma pessoa que para mim foi neutralizado: Sansão. Sansão foi neutralizado. Um homem que tinha tudo para ser um vencedor. O nome Sansão quer dizer um pequeno sol. É alguém que pode girar em volta do sol. E Sansão, ele foi cegado, acorrentado, feito de bobo da corte. Figura dos heróis da fé, porque é espiritual. Para mim é aquele que lá fala assim, que dá fraqueza encontrar força. Que ele fala assim, quando você fala assim: Deus, só mais uma vez, deixa eu derrotar Dagon aqui, só mais uma vez. É preciso coragem para vencer. Pessoas vão falar de você, pessoas falam de você. E eu me lembro quando era garoto, primo é o pior bicho que tem. Primo é uma desgraça, gente. Não, primo é invejoso. Tanto a gente tem inveja deles, quanto tem inveja da gente. Os primos meus são tudo ricos, eu era pobre, eu tinha inveja dos primos. Eles ganhavam bicicleta, eu ganhava bolinha daquelas que dá um chute e ainda para piorar a nossa casa, aqueles com arame farpado, dava um chute, a bola já... Mas os primos, quando você brigava lá no futebol, né? E eu brigava um pouco. Você não vai ser nada. Seu pai é bêbado. Seu pai é isso, seu pai é aquilo. Você não vai conseguir, você vai vencer. Mas quando você entende que tem um Deus que diz para você: ninguém poderá te resistir. Todos os dias da sua vida eu vou ser com você. É a promessa que ele deu para Moisés. Todos os dias. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Seja forte e corajoso, porque eu vou te dar herança. Os sonhos que ele tem para você, ninguém pode roubar. O que Deus tem para realizar, ele só diz tão somente: ser forte e corajoso. Essa noite, para a gente orar, eu quero só que você lembre de duas coisas. A nossa transformação é absolutamente espiritual. Não adianta você achar que a transformação vai ser de fora para dentro, é de dentro para fora. Convido você até a assistir e participar da nossa série, os pequenos grupos, participar de um pequeno grupo que estamos tratando disso, de dentro para fora. Até eu falei para o pastor Fábio de manhã: pastor Fábio, eu sou da época de esquete, da época de que a igreja dançava com os irmãos, né? E até a oportunidade para namorar, né? Aí tinha uma música assim: de dentro para fora. Quem que lembra dessa música aí? Vamos ver. Levanta a mão aí. Vocês estão velhos, hein? Aí eu ficava só esperando, né? De dentro para fora, mais um, mais um. Então o pessoal lembrou aí, né? Então, tudo é de dentro para fora. Não adianta você querer que a transformação venha do mundo, dos filósofos, do conhecimento humano. Precisamos conhecer o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. A nossa transformação é espiritual. A realização dos nossos sonhos é espiritual. Quero que você abra em Êxodo, já pode querer chamar o pastor Cristo, o pessoal do louvor, Êxodo 33, de 17 a 22. Olha o que o Senhor disse para Moisés. Êxodo 33, 17 a 22. Lembra aquele Moisés, meus irmãos, que deu desculpas? Lembra aquele Jacó que era enganador? Lembra aquele Paulo que era perseguidor? Lembra aquele Richard, aquele menino que não ia dar em nada? Lembra de você? É isso que eu vou ler para você que Deus faz. Êxodo 33, 17 e 22. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu conheço você pelo seu nome. Meus irmãos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque Deus estava assim:
Jacó, você é Israel. Eu já tenho seu nome em pedrinhas brancas, seu nome de um vencedor. Eu sei quem é você, mas eu preciso trabalhar na vida de tanta gente que, como você, vivia uma vida medíocre, uma vida de enganador, enganando a si mesmo. Moisés, você pode dar um monte de desculpas. Eu sei que você matou um homem. Eu sei que você tem desculpas para não fazer o que eu quero agora. Mas eu quero mostrar para você algo maior. E Deus, Ele lida com a gente, irmãos. Deus está te abençoando. Tem gente que não está obedecendo, Deus vai abençoando. Sabe por quê? Tem gente que aceita só as bênçãos. Porque com Moisés, quando o povo errou, quando o povo não entendeu que tudo era espiritual, Deus falou assim: Moisés, ó que coisa boa. Olha, irmãos, coisa boa. O meu anjo vai com vocês. O meu anjo vai abençoar vocês. Vocês vão derrotar os perizeus, os jebuseus. Ninguém vai poder resistir a vocês. Você fala: puxa, é isso que eu quero. Moisés, ó, não, Senhor, eu entendi uma coisa. Se a tua presença, se o Senhor não for comigo, não me faça ir. Quando Moisés entendeu, desde o dia que ele pisou naquele solo sagrado, Josué pisou no solo sagrado, Jacó entendeu que ali era um lugar da presença de Deus. Ele começou a declarar: Senhor, eu quero ver a tua glória. Lembra o texto que eu vi? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Moisés falou assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Olha o que Deus fala com ele: você encontrou favor, a gratidão está no seu coração, você atraiu o meu favor. A gratidão sempre vai atrair o favor de Deus. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Meus irmãos, parece dar um nó. Jacó diz assim: realmente eu vi a face de Deus e Ele me salvou. Agora para Moisés ele fala: ninguém poderá ver a minha face. Você não vai poder ver, nem você vai ver. Sabe porque agora Jacó precisa ser transformado. Jacó precisa de transformação. Moisés aqui já foi transformado, e o Senhor está dizendo assim: eu quero fazer coisas aqui na terra, e eu preciso que você seja usado para isso. Mas eu quero fazer algo para você entender: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você vai ficar sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. O Senhor quer nos esconder na rocha. O Senhor quer até que tudo tenha passado neste mundo. Ele quer te proteger, Ele quer te guardar. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Eu pedi uma canção que ela é muito baseada no Salmo 126. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É o que o Senhor restaurou a minha sorte. Meu irmão, minha irmã, eu quero profetizar que no momento que você deixar o Senhor transformar você, no momento que você viver os sonhos de Deus, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela, grandes coisas fez o Senhor por essas pessoas, grandes coisas fez o Senhor. Por isso eles estão alegres, eles estão como quem sonha. Sabe por quê? É porque o Senhor mudou nossa sorte. Vamos adorar o Senhor e depois vamos orar.